Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Só um momentinho. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Clamando no Deserto e ao nosso quadro Momento de Reflexão, onde estaremos a considerar, refletir sobre o seguinte tema: mediadores inúteis. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, nosso pecado, Senhor, que temos cometido. Já te agradecemos, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para quando o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Nos abençoa, Senhor, diante desta reflexão que é muito importante para todos nós. Haja vista, Senhor, a diversidade, de crenças que tem em si, cada uma delas, um mediador, aonde, Senhor, se é feito intercessão e clamor, porém, à luz da Tua palavra, se tornam mediadores inúteis. Guarda-nos, Senhor, desse engano, dessa ignorância, nos faz entender, Senhor, qual é, Senhor, o eficaz mediador, qual é o mediador pelo qual o Senhor tem estabelecido entre o Senhor e nós, entre o homem e o Senhor. Faz isso, Senhor. É que nós pedimos, nos ajuda durante esse tempo que aqui ficarmos, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto, nós vamos estar aqui lendo, Eu vou ler aqui primeiro na Bíblia, que a gente sempre tem o costume de ler, Nós temos o costume de estar lendo aqui em Isaías, capítulo 8, versículo 19 e versículo 20, onde a palavra do Senhor nos diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chichureiam e murmuram. Respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Eu quero ler agora aqui na Bíblia King James, esse mesmo versículo, onde ele diz assim, quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer, olha só, aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, diante desses dois versículos, entendemos, amados e queridos, que pela palavra de Deus se torna inútil qualquer mediador. E eu queria aqui abrir um parênteses, até mesmo aqueles que vão estar interagindo entre a gente nas questões seculares. Aqueles profissionais, em que conhecemos e que muito nos ajuda, que são os advogados, que são os psicólogos, que são outros meios pelo qual buscamos resolver questões. Isso no campo secular, ele, ainda que sejam profissionais, se tornam
inúteis, porque eles são mediadores entre a nossa causa, a nossa necessidade, né? E há uma resposta ao qual esperamos. Porém, se estes nós não estivermos a buscar a face do Senhor, para que a bênção do Senhor venha estar sobre este momento, desta consulta, desta busca, com certeza ela também se tornará inútil. Porém, aqui é só um detalhe, que já fecho aqui parente. Mas a palavra de Deus aqui, ela está se referindo justamente a mediadores, né? Em que buscamos ajuda nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero, né? De aflição. Aí acabamos por buscar mediadores, né? Que na verdade são costumes do mundo, são caminhos que são traçados pelo mundo. Mundo este cujo sistema não contabiliza a Deus. Porém, o texto bíblico nos entristece, porque nós estamos tratando aqui de um povo de Deus, povo de Israel, as 10 tribos, né? Em que Deus aqui, através do profeta Isaías, já antecipa a eles a questão da vara que Deus estaria usando para trazer eles a uma correção. E esta vara se chamava o rei da Síria, né? E as razões deste fato foi justamente deles abandonarem a Deus, em que eles poderiam buscar e receberiam, como sempre receberam e tiveram, a resposta de Deus. Por isso que Deus, através de Jeremias, disse, né, para Jeremias, e deixou para nós essa confiança, essa certeza, quando ele diz: clamai a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Somente diante de uma busca direta ao Senhor, ao único Senhor, aquele único que pode nos dar resposta, é o que cantaremos, né, as soluções segundo as suas muitas misericórdias. Porém, à luz da nova aliança, né, nós temos estabelecido por Deus este mediador, que ele é o Senhor Jesus, que ao final desta mensagem estaremos a conhecer este versículo que estabelece este alicerce. Porém, fora deles será inútil. E pior ainda, além de não ter uma resposta, estaremos semeando uma consequência, né, que vai refletir na eternidade. Porque o versículo 20 que lemos, quando ele diz: se a lei e o testemunho não falarem segundo esta palavra, nunca lhe raiará a alva. Aqui fala de uma consequência futura. Uma consequência que, se permanecermos sobre este engano, a busca de mediadores, que na verdade são mediadores inúteis, que estão envoltos, né, de superstições, que às vezes até têm resposta, encontram resposta pela vontade permissiva de Deus. Deus deixa que as coisas aconteçam, porque nós procuramos esses mediadores. E Deus tinha alertado já o povo de Israel, já em Êxodo, ou Deuteronômio, capítulo 13, que se eles buscassem, alguém dissesse para que eles buscassem os ídolos, né? E ainda recebesse a resposta, mas que ele não seguisse, não viesse a seguir aqueles ídolos pelos quais eles foram orientados a buscar. Deus até ali já deixa claro que até a ponto de ter uma resposta. Porque nós podemos nos esquecer que há o inimigo das nossas almas. Aquele que busca justamente manter esse engano em vigência. Porque o que ele quer é que as nossas almas venham justamente estar destinada ao inferno, à perdição eterna. Por isso que Deus ele fala conosco.
como ele usou o profeta Isaías para alertar o povo de Israel, para que ele não viesse a cometer esse engano. Por isso que ele diz aqui, ó, quando vos disserem, ide consultar algum médium. Aí Deus manda olhar para a palavra de Deus. Deus manda olhar e consultar as escrituras, se há base, se há alicerce para isso. Porque se não há alicerce, se não há testemunho, os ensinamentos de Deus não nos leva a estes mediadores, e na certeza que estamos no centro da vontade de Deus, então eles se tornarão, por certo, mediadores inúteis. E diante dessa, vale a pena aqui também lembrar que o texto e contexto desses 2 versículos trata justamente da profecia, né, que Deus já estava tratando com eles, já estavam passando por apertos, mas Deus disse que isso se concluiria, teria o seu clímax no cativeiro pela Síria, pelo rei da Síria, as 10 tribos de Israel. E foi justamente dentro desse momento de dificuldade, ainda tendo a orientação de Deus que isso aconteceria, eles abandonaram a Deus, já tinham abandonado a Deus, consultando imagem de escultura, consultando médios, feiticeiros, fazendo encantamento, buscando aqueles que trabalhavam com encantamento. Tudo isso nós temos hoje, amados. Há aqueles que procuram feiticeiros, espiritistas, aqueles consultores que consultam espíritos dos mortos. Então, e também aqueles que buscam orando a ídolos, né? Como Maria, imagem de José, e por Judas, o casamenteiro, né? E por aí vai. São tudo realidades que nós sabemos e conhecemos. Porém, à luz da palavra de Deus, são mediadores inúteis, e nós estaremos também destinados a uma condenação diante do Senhor pelo desprezo e o desdém em que estamos dando às Escrituras quando fazemos isso. Por quê? Porque a Escritura nos orienta a isso. A Escritura já não tem apontado um mediador, no nosso caso da Nova Aliança. Porque antigamente o povo de Israel, diante desse propósito de ser luz para os gentios, onde havia vários deuses e várias formas deles buscarem soluções para suas dificuldades, que aqui que nós estamos tratando especificamente, Israel, eles podiam buscar a face do Senhor, e Deus ouvia, Deus responderia a eles. E diante dessa introdução, eu deixo aqui 3 pontos, né? O porquê esses mediadores passam a ser inúteis em nossa vida. Primeira razão, pela ausência e disposição ao arrependimento. Aí eu coloquei aqui o versículo 6, somente com uma referência aqui para nós. O versículo 6, desse mesmo capítulo, quando Deus diz assim para o povo de Israel: porquanto este povo rejeitou as águas de Siloá, que correm brandamente, e se alegrou com o Rezim, com os filhos de Remalias. Ou seja, Deus estava aqui se referindo, né? E aqui eu deixo aqui a parte A como a resposta a esta ausência, né, disposição ao arrependimento, porque em vez de eles se arrependerem, como os profetas, né, assim faziam, para que eles deixassem os seus caminhos maus, eles rejeitaram esse arrependimento. Eles rejeitaram a água de Siloé, que eram brandas, se refere ao relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. A buscar Deus, a única fonte em que eles poderiam realmente dessedentar a sua sede espiritual, física e de prosperidade também. A segunda razão, e eles abandonaram a Deus. E porém não voltaram ao arrependimento. Em vez de se arrependerem, por ausência dessa disposição e do arrependimento, é que eles permaneciam buscando aqueles que eram mediadores, né, que as nações buscavam.
médium, feiticeiros e por aí em diante, até imagem de escultura. Segunda razão, se tornam mediadores inúteis para nós pela ausência da disposição fiel em servir somente a Deus. Versículo 13, quando o Senhor diz assim para o povo de Israel, as 10 tribos, né? Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso tremor, ou seja, o vosso assombro. Então era mais uma razão pela qual não adiantava eles recorrer a outros mediadores, porque eles tinham deixado, estavam ausentes ali, no meio daquela nação, com as suas devidas exceções, né? E disposição de se manter fiel e servir somente a Deus. Santificar a Deus é ter a Deus somente como seu único Senhor. E por último, pela ausência e disposição em consultar a palavra de Deus, em ter a palavra de Deus como a sua regra de fé e conduta, como nós lemos no versículo 20, quando o profeta diz: se a lei e o testemunho não falarem, né, conforme esta palavra, né, não verão a luz da aurora. Ou seja, tanto se referia à questão dos resultados que eles aguardariam diante desses mediadores, como também a questão da condenação, né? Não veriam a luz da alva, não haveria esperança para aqueles israelitas, aquelas 10 tribos, que estavam a exercer esse modo de interceder. Estavam intercedendo, buscando ajuda a mediadores inúteis. Porém, para nós, o Senhor estabeleceu um mediador. E ele se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui estamos encerrando, quando em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, ó. E Deus, ele quer isso, olha, bom é, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí fala de buscar o conhecimento da Escritura. Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, olha só, e nós, os homens. Cristo Jesus, homem. Então não adianta, amado, é inútil buscarmos feiticeiro, mesa branca, espiritismo, né? Consultores de espírito, né? Médios que falam com os mortos, e até mesmo os ídolos, como buscar mediadores como Maria, anjos, né? A Pedro, João, Paulo, quem quer que seja. Porque Deus já estabeleceu um mediador entre Deus, entre ele e nós. Jesus Cristo, que veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, né? E somente quando cremos no Senhor Jesus, alcançaremos a salvação, estaremos, né, nos relacionando novamente, tendo esse acesso livre por esta obra que o Senhor, pelo sangue derramado ali no cruz do Calvário, e somente a Ele encontraremos a resposta que esperamos. Porque ele mesmo garantiu isso quando aqui esteve entre nós, quando ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome, recebereis, se creres. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos guarde de nós estarmos a buscar outros mediadores, que por certo se tornarão inúteis para nós. Mas se nós voltarmos para Deus e clamarmos o seu nome, em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que ele estabeleceu como mediador, aí por certo nós encontraremos a resposta. A salvação das nossas almas, a resposta à nossa necessidade e a certeza de que nós haveremos de ver a luz da aurora. Haveremos de ter uma esperança firme que não murcha, que está guardada no céu para cada um de nós. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe, e um abraço a todos.